você? Eu estou bem também, graças a Deus. Estamos entrando aí para ver se está tudo certo para iniciarmos. Ok. Então, nós vamos iniciar. Tá tudo certo aqui. Se vocês tiverem com algum problema para ouvir, me avisem, por favor, aqui pelo chat, tá bom? Eu sou a Larissa, eu sou fisioterapeuta formada pela Unesp, daqui de Presidente Prudente, e eu sou participante da equipe Unimúltiplas, então estou aqui hoje representando toda a equipe. Nós estamos aí com o tema, né, que é a fisioterapia respiratória pediátrica, e inicialmente eu vou contar um pouquinho porque nós escolhemos esse tema. Considerando que nós estamos numa época de outono, finalzinho de outono, agora entramos no inverno, nós sabemos que essa é uma época que já traz alguns problemas respiratórios, principalmente em crianças. E nós, como terapeutas, observamos a grande recorrência dessas doenças respiratórias. E os pais, as mães, e até mesmo nós, terapeutas, resolvemos trazer essa temática que é tão importante, né, principalmente nessa época do ano. Então, para isso, nós convidamos a professora Ercimara, que é mestre, doutora, atuou como docente aí, né, no curso de fisioterapia e ainda contribui com a Unesp lá na parte da pós-graduação. E eu gostaria que a professora se apresentasse um pouquinho, contasse a atuação, contasse aí sua trajetória, que é tão longa que eu não vou conseguir explicar tudo sozinha. Boa noite, professora. Obrigada pela participação. Olha, eu que agradeço, é muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho, né? Passar um pouco de vivências, experiências e também escutar um pouco de vocês em relação ao que nós estamos passando agora, né? Que você relatou muito bem nesse momento, né? No período do clima, das mudanças climáticas e também pós-pandemia, né? Ou ainda em pandemia, mas pós-período mais crítico da pandemia, onde a gente vê realmente os quadros mais evidentes aí de complicações ou infecções respiratórias de vias aéreas superiores e inferiores. Tá? Bom, você acha que já me fez um pouco aí da minha apresentação. Eu trabalho há mais de 35 anos com fisioterapia respiratória, fui docente esse tempo todo. E na pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, onde tive a oportunidade de, além de realizar a graduação acadêmica, a pós-graduação acadêmica, a gente fez muito trabalho prático. Então, eu me sinto muito fisioterapeuta também, apesar de estar mais na docência durante toda a minha vida profissional, né? Na verdade, eu fiz fisioterapia para ser fisioterapeuta, mas aí descobri uma outra área da fisioterapia, um outro campo, que seria a docência e a pesquisa e a extensão. E a gente veio trabalhando muito com os pacientes mais adultos, né, pacientes pulmonares crônicos, e também nós temos uma grande parcela de crianças, né, acometidas com problemas respiratórios, desde sempre, né. A fisioterapia respiratória em pediatria, ela é uma área bastante assim interessante, porque apesar de a gente conhecer várias técnicas de fisioterapia respiratória, nem todas elas podem ser utilizadas nos pacientes pediátricos. É um engano a gente achar que eu, sabendo fazer fisioterapia no adulto, fisioterapia respiratória no adulto, eu posso deslocar esse meu conhecimento ou a técnica para o paciente infantil. Né, o paciente infantil, ele não é, a gente já tem, né, a gente conversa muito sobre isso com o grupo de pesquisa, que ele não é um mini adulto na parte respiratória. Né? Então, o paciente infantil, ele cresce no pulmão a partir também do nascimento. Então, às vezes a gente pensa, olha, a pessoa nasceu, quer dizer, a criança nasceu, ela já está preparada totalmente para respirar. Sim, mas totalmente não, porque ela vai tendo um desenvolvimento fora útero, né?
da sua parte respiratória, como das outras partes também, né? Mas o interessante é que às vezes a gente desconhece isso, tá? A gente pensa que a gente chega, a criança fica mais madurinha, com 1 ano, 2 anos, e ela já está respirando com toda a sua capacidade. Não. Então, isso é uma coisa interessante a gente falar, que o desenvolvimento total do pulmão da criança vai até os 8 anos de idade, tá? E às vezes as crianças, algumas crianças têm mais imaturidade do que outras, mesmo não tendo síndromes. Então, existem crianças, né, que têm uma imaturidade pulmonar ou uma hipersensibilidade respiratória. Então, o que para alguns não causaria nada, para essas crianças traz alguma infecção das vias aéreas respiratórias, né? Então, o que eu gostaria de começar dizendo é: criança não é um mini adulto, tá? Então, eu não posso utilizar todas as técnicas que eu utilizo no adulto. Eu tenho que respeitar a maturidade anatômica e funcional da criança. Então, por exemplo, uma criança, a gente tem ao longo da vida, por exemplo, você, eu, as dos adultos, 300 milhões de alvéolos. Mas a criança, quando nasce às vezes com 30 ou 50 milhões. Tá? Então ela vai desenvolvendo, né? Às vezes ela precisa muito mais trabalho respiratório do que nós, por isso que ela respira mais vezes minuto do que um adulto. Tá? Então, por exemplo, algumas técnicas que a gente precisa interferir no tempo inspiratório e expiratório, no adulto, nós não podemos utilizar na criança, porque não dá tempo. A inspiração e a expiração da criança são muito próximas e muito curtas. Então, a gente acaba tendo que driblar, né, essas peculiaridades da criança para poder atender de forma adequada. É interessante como, mesmo numa conversa aqui, né, numa live, a professora Erci sempre dá uma aula. Eu fui aluna dela, então eu sei, acompanhei aí alguns períodos dentro de sala de aula e sempre está dando aula, né, professora? Então, para guiar um pouquinho a nossa conversa, nós escolhemos algumas perguntas vindas de profissionais e também de pais de crianças que são atendidas pela nossa equipe, para facilitar aí a nossa conversa, para tirar algumas dúvidas que são mais frequentes, tá bom? Então, eu estou aqui com um guia, eu vou iniciar com a primeira pergunta, que é: como foi a evolução da fisioterapia respiratória pediátrica nos últimos 20 anos? Olha, foi bastante, foi uma evolução e mudou muita coisa, sabe? Na época em que a gente era acadêmico, a gente realizava muito tapotagem, treinagem postural em quase todas as crianças, recém-nascidas inclusive. E acreditávamos que 2 a 3 vezes de fisioterapia por semana era o suficiente. É como o dente canino da gente cresceu, a gente foi perdendo o dente canino porque a gente começou a usar a faca, né? Então o nosso cérebro também foi evoluindo ao longo do tempo e percebeu que, primeiro, se a gente respira 24 horas por dia, quer dizer, mesmo dormindo a gente respira, não é? Enquanto, por exemplo, uma dor, um quadro álgico, por exemplo, você repousa durante a noite toda, então você não sente a dificuldade respiratória ou as dificuldades respiratórias, elas acontecem durante 24 horas por dia. Então, a gente não pode pensar em fazer fisioterapia respiratória uma vez por dia. Talvez eu tenha que fazer mais do que 2, mais do que 3. Mas espera lá, professora, então ela vai na clínica 3 vezes por dia? Ou eu vou na casa do paciente 3 vezes por dia? Não. Aí entra a parte nova da fisioterapia, acho que como um todo, que é o protagonismo. Né? No caso, a criança que ainda não tem capacidade de entendimento, né, ela tem os pais ou os cuidadores, né, quem fica com ela para poder nos auxiliar. Então, a fisioterapia é feita uma vez por dia com o fisioterapeuta e as outras vezes em algumas técnicas que não apresentam contraindicações
e que os pais ou até mesmo a pessoa que cuida da criança pode estar realizando para nos auxiliar, tá certo? Então, esse foi um avanço também, né? E é inadmissível isso, a fisioterapia 3 vezes por semana, na criança principalmente, um quadro agudo, né? Então, a criança tem que ser tratada consecutivamente, dias consecutivos, primeira coisa. Essa questão das técnicas, né? Nós não tínhamos muita noção dos fluxos respiratórios, o quanto que o fluxo respiratório ajuda a mobilizar a secreção. E o fluxo respiratório, professora, mas ela não consegue soprar. Por exemplo, vamos pegar uma criança de 6 meses, eu não consigo pedir para ela soprar, mas eu posso proporcionar algumas compressões leves, agora a gente vai falar isso mais para frente, né? Compressões leves, nunca compressões muito pesadas, né? Numa criança até 2 anos de idade, principalmente, que vai favorecer com que ela tenha fluxos elevados expiratórios. Porque, para que as pessoas entendam, para a gente tossir, eu preciso de volume pulmonar. Se a criança não consegue puxar o ar e soltar o ar bruscamente, porque ela ainda não tem condições de entendimento, eu tenho que proporcionar isso para ela, né? Então a gente tem algumas técnicas, como de empilhamento com ambu, a gente tem compressões no tórax da criança, né? Então, se eu comprimir um pouquinho o tórax da criança, eu consigo fazer com que ela tente expandir, e aí ela vai ter volume para tossir, né? Então, isso, há 20 anos atrás, a gente não fazia. Isso não fazia, tá? E tapotagem foi uma técnica que eu trabalhei no mestrado e no doutorado. Tive o prazer de trabalhar com tapotagem, para entender que tapotagem não pode ser realizada em criança abaixo de 3 anos. Não pode. É contraindicado, né? Não é que não pode, é contraindicado. Então, às vezes eu recebo pais assim, nossa, mas a fisioterapia bateu, né? Porque o médico também fala que... Então, o médico, às vezes, ele não tem a informação que a gente teve. Porque ele, às vezes, tem da formatura dele lá, ele via um fisioterapeuta tapotando, tá? Ele chama tapotagem, né? Algumas pessoas falam capotagem, mas não é capota, não é capotar, é tapotar, né? A tapotagem, ela tem o seu resultado, sim, mas durante 40 minutos de tapotagem, 2 séries de 20, isso eu comprovei com o meu mestrado e com o meu doutorado, né? Que para ela fazer efeito de remoção de secreção, e ela retira realmente secreção, mas a que custo? 2 séries de 20 minutos. Quer dizer, você não vai conseguir fazer isso hoje no adulto mais, e nem na criança, muito menos, você pensou? Né? E outra, por que a gente não faz? Não é porque precisa de 2 séries de 20, mas porque o tórax da criança, ele é muito maleável. E essa questão, primeiro, que não vibra, porque o objetivo da tapotagem é promover vibratoterapia, vibração. E a gente não consegue vibrar um tórax que não é rígido, que não é firme, como é o tórax da criança. E segundo, que o tórax da criança, quer dizer, os brônquios, eles são muito finos, com diâmetro muito pequeno, e a gente pode, inclusive, promover colapsos. Então, hoje, nós temos que sair daqui, quem estiver assistindo, né, tem que sair daqui saindo, pelo menos de 3 anos para cima, olha lá. Existem outras técnicas hoje, tá? De 3 anos para baixo, nunca, tá? Não pode, é contraindicado, certo? Então, aí a mãe consegue até escolher a fisioterapeuta. Se a fisioterapeuta começar a tapotar, a criança tem 2 anos, tem que mudar de fisioterapeuta, tá? Então, isso mudou, sabe? Isso mudou bastante, esse conceito. E aí, o que a gente faz? Manobras de compressão leves, mudanças de decúbitos e talvez alterações de respiração nasal, de oral para nasal, né? Entre outras informações que a gente pode estar conversando durante a live. Eu acredito também que com essa questão, né, que nós vivenciamos aí nos 2 últimos anos do Covid, a fisioterapia respiratória, que sempre teve grande importância, ganhou muito mais importância e passou a ser muito mais respeitada também dentre todas as pessoas e profissionais, né? Eu acredito que também teve um avanço grande aí nesses 2 anos, que evidenciou o trabalho do fisioterapeuta respiratório, né? Uhum.
A nossa próxima pergunta é assim, na sua opinião, por que os pediatras não encaminham as crianças para fisioterapia respiratória? Olha, primeiro que assim, ó, médico medica, tá certo? Então, se a condição da criança é resolvida com a medicação, uma medicação efetiva, ela é uma condição aguda, ele pode entender que aquilo já é o suficiente para ela, tá certo? E de repente é mesmo. Nem sempre a mãe agora, hoje já nós temos isso, né? A criança não precisa chegar ao médico primeiro, ela pode vir para a gente primeiro. Isso foi uma conquista muito grande para a gente, né? Porque a gente inclusive pede para procurar o médico caso a gente veja uma situação pela ausculta ou pelo quadro que a criança apresenta, né? Eu sempre faço isso, eu recebo a criança, mas eu sempre tenho o colega médico para poder consolidar aquele diagnóstico funcional que a gente consegue fazer, tá certo? Mas também, então tem a questão medicamentosa, né? Porque hoje as medicações são bastante efetivas, mais do que antes, tá? A outra coisa também é que ele passa, além disso, outras observações, como por exemplo, outras orientações, como a alimentação, hidratação, que são tão fundamentais também, né? E uma das justificativas também somos nós próprios, porque eu acho que a fisioterapia, nós temos que nos mostrar, você falou muito bem, nós nos mostramos bem agora na Covid, mas nós também temos que nos mostrar na pneumonia, na bronquiolite, né? Na sequela de um AVC, tá? Nas doenças que causam hipersecreção, né? As bronquiectasias, as fibroses císticas, tá certo? Então, nós temos que nos apresentar. Esse fato, quando eu falei para você lá no início, 3 vezes ou 2 vezes por semana, quer dizer, quando a mãe voltava ao médico, a fisioterapia não resolvia. Então o médico fala assim, poxa, eu mandei para fisioterapia, mas a mãe falou que não deu certo. Ele vai mandar de novo para fisioterapia? Provavelmente não. Tá certo? Então eu acho que a gente tem que fazer de forma adequada, de forma bastante assim, que seja de forma universal em relação aos fisioterapeutas, né? A fisioterapia, o fisioterapeuta ele precisa estar falando a mesma linguagem, aplicando as mesmas técnicas, né? Para que de repente a gente tenha um conceito melhor. E aí o médico confie, né? Na fisioterapia. Isso uma vez um pneumologista amigo meu, ele pegou e falou assim, olha, vocês publicam muito em revista de fisioterapia. Tá certo que o médico pode até ler revista de fisioterapia, mas a gente tem que publicar em revista médica. E a gente tem feito isso. Então a gente publica na Respiratory Medicine, né? Na Respirology, né? Então a gente tem que publicar em revistas onde os médicos consigam enxergar a nossa ação efetiva, né? Só reforçando aí, aproveitar esse momento para mostrar o quanto essa informação dada foi importante, de que nós, fisioterapeutas, somos profissionais sim de primeiro contato. É uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas que o paciente pode sim vir nos procurar e caso o nosso diagnóstico necessite de um acompanhamento médico ou de alguma prescrição medicamentosa, a gente tem essa livre demanda para fazer os encaminhamentos necessários, né? Sendo nós os primeiros a receber o paciente. Então, acho que isso é uma informação bem importante de ser frisada aí. Então, continuando, gostaria de complementar, professora? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que você fez um bom comentário em relação àquilo que a gente conversou. Certo. Então, como funciona, já que nós estamos falando da fisioterapia respiratória, como que é a fisioterapia respiratória pediátrica preventiva? Olha, não existe assim, quer dizer, a fisioterapia, a criança precisa ter um episódio, né? Eu acho que dificilmente a gente vai pegar uma criança sadia, né? E vai falar assim, olha, vamos fazer exercícios respiratórios, né? Porque o pulmão, ele atende à demanda
do corpo. Então, se o corpo está precisando de mais oxigênio, a gente respira mais oxigênio, a gente aumenta a respiração, tá? Agora, quando a criança tem o primeiro start, quer dizer, que às vezes eu falo assim, olha, quantas gripes você já teve, quantas gripes a sua filha, a sua sobrinha, a sua irmã teve, quantas vezes ele precisou de fazer fisioterapia, né? Quer dizer, nós mesmos, quantas vezes a gente teve uma gripe e precisou fazer fisioterapia? Poucas vezes, porque o nosso sistema respiratório, o nosso sistema, que é o nosso sistema mucociliar, o transporte mucociliar, mecanismo de defesa fundamental do pulmão, além do fluxo respiratório e tosse, estão íntegros. Agora, quando a criança tem uma gripe que não se recupera, né? Ela está assim, ela está sempre gripadinha. Isso não existe. Está sempre gripadinha? Não. Uma gripe, tudo bem, mas está sempre gripadinha, né? Está sempre com tosse. Então, aí, talvez, não é uma prevenção, não ela é totalmente primária, sabe? Mas ela passa a ser uma prevenção de futuros surtos, né? De futuras crises, né? Desconfortos. Mas na criança que a gente tem já, por exemplo, uma criança recém-nascida que precise fazer um acompanhamento, essa criança precisa de mesmo depois do tratamento curativo, médico e fisioterapêutico, ela precisa de um trabalho preventivo. Qual que seria isso, né? Então, é muito importante, né, a criança ter, a mãe saber que a tosse é bom. Quando a tosse é produtiva, tem ruído, tem secreção, a tosse é boa. O problema é que às vezes a criança não tem músculo suficiente forte para tossir de forma efetiva. Ou o catarrinho, a secreção, ela é muito espessa, muito viscosa, e a criança precisa fazer um esforço fenomenal para tossir. Então, aonde a gente entra nisso? Como é que lá eu consigo, como é que em casa, né, eu posso ajudar a criança a ter uma secreção mais fluida? Bom, hidratação nasal, hidratação oral, então a criança tem que ter muito líquido, via oral e também inalação, ambiente bastante umidificado em alguns períodos, mas também tem que ter ar. Então, as portas, as janelas têm que estar abertas, né? O ar tem que entrar, o sol tem que entrar, né? A criança precisa ter esse ambiente saudável, né? E todos os exercícios... para a secreção ficar mais fluida seria isso, então, né? Inalação, hidratação oral, tá? E força muscular respiratória. Normalmente a gente trabalha a expiração inicialmente, que é mais fácil a criança aprender, soprar. Então ela sopra flauta, ela faz exercícios de soprar a bolinha, né? A bolinha de sabão, bolinha de água. O prono, a posição prona para trabalhar a musculatura abdominal e também paravertebral, que ajuda muito no processo de tosse. Tá? Então, às vezes a gente fica pensando só nos músculos da respiração para tosse, mas os músculos paravertebrais são muito importantes para tosse. Então, ficar com a criança um pouquinho de bruço durante, sei lá, 10, 15 minutinhos, até mais, isso fortalece a possibilidade dessa criança tossir mais efetiva, né? Então, cada caso é um caso. E aí a gente vai, junto com a família, né, trabalhando um pouco essa questão. Olha, então você já sabe que a tua criança tem uma predisposição para problemas respiratórios, né? Uma outra coisa interessante é a questão que nós estamos vivendo agora. Então a gente tira o cobertorzinho, mesmo que não seja de antialérgico, né, um cobertor qualquer lá, e às vezes a gente tem que lavar esse cobertor antes de colocar na criança essa coberta, né? Mesmo que seja uma coberta de algodão, porque ela fica impregnada com outras roupas dentro do armário, e a criança que tem hipersensibilidade, né, ela sente isso, né? Outra coisa são os cheirinhos, né? Então, por exemplo, a gente quer deixar a criança toda cheirosinha, mas às vezes a criança tem uma determinada hipersensibilidade para cheiro, então são os amaciantes, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E às vezes a gente faz essa pergunta: trocou alguma coisa? Não, ela está comendo a mesma coisa. Trocou amaciante, sabão em pó, sabão líquido?
Ah, troquei. Certo? E aí a gente vai então trabalhando também o ambiente. Para nós que trabalhamos com crianças, né, nós sabemos a grande importância que tem de ser criativo e de entrar no mundo da criança quando a gente vai fazer algum tratamento com esse público. Então, por mais que o nosso objetivo é fortalecer uma musculatura, é eliminar uma secreção, a gente tem que fazer isso trazendo para o mundo da criança, que é o mundo da brincadeira, o mundo da diversão, o mundo do lúdico, né? E eu achei muito importante É, essas informações aí referentes a amaciante, a algumas coisas que os pais, às vezes, com excesso de zelo mesmo, né, fazem e que às vezes passa um pouquinho despercebido, que foi muito bacana a senhora trazer aqui na nossa live, muito é, informativo. uma coisa interessante também é a roupa da gente, né? Então, às vezes, a pessoa não fuma perto da criança, mas ela fumou lá fora, mas a roupa tá cheirando, então às vezes vai pegar a criança, vai abraçar a criança. Então, isso pode também, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você falou de lúdico, né? E eu tenho recebido bastante crianças aí de vocês. E eu tenho falado para o pessoal, acho que o pessoal tem comprado muita bola Pilates, porque o movimento de pular na bola, né, de sentar na bola e pular, ou deitar, colocar a criança deitada na bola, de decúbito dorsal, né, de bruço ou de barriguinha para cima, né, é importante para a gente alterar fluxo, né, e essa alteração de fluxo remove secreção, por exemplo, né. Por que as pessoas acamadas acumulam secreção? Porque as pessoas acamadas não têm alteração de movimento do tronco. Se elas não têm movimento de tronco, elas não têm alteração de fluxo. Se elas não têm alteração de fluxo, ela acumula secreção. Né? Eu falo isso para as mães. Olha, a gente produz 150 ml de secreção por dia. E todo dia. Mas eu também reabsorvo esses 150 ml. Sem saber, sem tossir. Então, porque eu mudo minha posição no espaço durante o dia todo. Então, deixar a criança viver a vida dela, brincar, né? E a criança sabe fazer isso, e às vezes a gente quer, não, ela tá muito, não, ela não pode. Não, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que fazer isso porque isso ajuda a mobilização de secreção e a melhor oxigenação alveolar. Aproveitando aí algo que a professora falou, gostaria de informar que nós, da Unimúltiplas, temos uma parceria com o setor de fisioterapia respiratória lá da Unesp, que a professora Erci contribui. Então, as crianças que nós recebemos que têm a necessidade de um acompanhamento aí de fisioterapia respiratória, devido a essa parceria, nós encaminhamos lá para o setor de fisioterapia da Unesp. E aí, para continuarmos, eu vou para a próxima pergunta, que aí é algo que a professora Erci é especialista, a gente não tem como falar em professora Erci sem falar de pesquisa, né? Então, as pesquisas nessa área aumentaram nos últimos anos? A gente sabe o quanto que você produz, o quanto que as pesquisas são de excelente qualidade, tanto é que publica em revistas muito boas, né? Revistas médicas, revistas da área da físio. Então, conta pra gente um pouquinho o quanto as pesquisas aumentaram nessa área. Elas aumentaram bastante, sim. Aumentaram por conta dessa questão das pesquisas específicas de alteração de fluxo. Então, quando a gente ficou sem a tapotagem e sem a drenagem postural, nós tínhamos que fazer alguma coisa. E aí os estudos, principalmente na Austrália, na França, na Bélgica e na Inglaterra, é o berço da fisioterapia respiratória. E o Brompton Hospital, na Inglaterra, é também da parte pediátrica. E recentemente nós tivemos num evento, um simpósio internacional de fisioterapia respiratória e terapia intensiva, que foi em Florianópolis. É um evento muito grande que acontece no Brasil a cada 2 anos. Ele cedia esse simpósio internacional e nós recebemos uma fisioterapeuta da área, uma expertise da área pediátrica, da fisioterapia respiratória,
E chegou uma hora lá que eu fiquei até tensa, porque assim, a gente não tinha como atuar em determinadas situações. Em determinadas situações, a fisioterapia respiratória não consegue atuar. Qual situação? O paciente muito grave, que ele precisa de intervenção, intubação, a gente pode auxiliar no processo depois do desmame, mas no caso imediato, às vezes a gente não tem ação, porque são crianças muito pequenas, a gente não consegue. Então, nós precisávamos estudar, pesquisar. Então, nós tivemos muitas pesquisas, e o mais importante são as revisões sistemáticas. A revisão sistemática mais importante aconteceu em 2016 e 2018. Então, para pesquisa, a gente precisa de mais, né? Já temos aí 4 anos sem revisão sistemática, tá? Isso para a gente não é muito comum, nós precisamos de mais, né? E o que a gente chegou nessa pesquisa, né? Nessa revisão? Que as técnicas forçadas, as técnicas de respiração muito bruscas em crianças até 2 anos e os latentes, quer dizer, aqueles de até 6 meses, devem ser evitadas, né? Então, aquilo que a gente fazia, certo? Já, assim, não estamos falando nem de tapotar, estamos falando já de fluxos respiratórios, tá? Que a gente tem que ser mais ponderada, a gente precisa trabalhar mais de forma lenta, na expiração mais lenta, na compressão mais lenta. Então, por exemplo, descompressão e compressão, aquela técnica de apertar e soltar rapidamente, né, o pulmãozinho. Isso, numa criança até 6 meses e 2 anos de idade, a gente tem que evitar, né, para não dizer contraindicar, tá? Então, isso a gente não sabia há um tempo atrás. Tá certo? Há um tempo, eu digo 2 anos, tá? Então, como que a gente precisa estar se atualizando, né? Então, eu não estou lá na Unesp só porque sou boazinha, né? Não, porque lá eu consigo me atualizar, eu tenho os meus alunos que ajudam a me atualizar, eu não sou sozinha lá, né? Eles me ajudam a atualizar, então eu quero aqui já agradecer todos os meus alunos que já passaram por mim, que estão comigo lá, porque eles me ajudam a me manter atualizada, né? Forçadamente, né? Eles precisam me atualizar. E a gente tem tido realmente um avanço dentro da pesquisa da área de pediatria também. Essa fala só reforça, né, a importância de nós profissionais estarmos sempre em busca de conhecimento, porque as informações vão mudando. O que valia para alguns anos atrás, como a tapotagem, né? Agora já não é válido, já precisa observar outras técnicas. Então, não é porque a gente se formou, porque terminou lá alguma pós, a gente já tem que ficar tranquilo, eu já sei de tudo, não. A gente tem que sempre buscar se atualizar, procurar artigos, procurar referências de qualidade para guiar aí a nossa prática clínica. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Assim, ó, a prática habitual de muitas famílias é fazer a inalação com a criança dormindo. Muitas mães alegam que acaba sendo mais fácil fazer a inalação com a criança dormindo. Essa prática é algo adequado ou pode trazer alguns prejuízos para a criança? É uma pergunta de uma mãe. Ótima. Eu acho que isso talvez é o ponto principal da aula, né? Porque da aula não, da nossa live, né? Porque a inalação é importantíssima. Ela deve ser feita, tá? Tudo bem. O efeito maior da inalação acontece após 40 minutos a 1 hora, tá certo? Então lembrem disso. É bom. O efeito é após 40 minutos a 1 hora. E a outra informação, quando a gente dorme, não só a criança, nós temos uma respiração superficial. No caso da criança, a gente às vezes até tem que olhar, será que ela está viva? Deixa eu ver se ela está respirando, porque ela respira muito superficial no sono profundo, tá? Então, se eu fizer inalação com a criança às 8 da noite e ela vai dormir 8h30, 9 horas,
e ela vai entrar naquela respiração superficial, e a inalação vai fazer o efeito, qual que é o efeito da inalação? Fluidificar a secreção para ser removida mais facilmente com a tosse. O que vai acontecer com uma criança dormindo, tadinha, né? Respirando superficialmente, com um monte de secreção para sair? Ela vai tossir. Primeiro ela vai tossir dormindo de forma ineficiente, porque ela estava em repouso. Aí ela não vai dar conta, então ela vai ficar irritada, vai acordar e vai começar a tossir. E aí acorda todo mundo, a criança, a mãe, todo mundo. E você interrompe a fase de maior importância para a criança, que é o sono noturno. Então, fazer a inalação com a criança dormindo, pode ser feito? Pode, mas você tem que estar atenta que a criança vai ter que acordar para tossir e provavelmente ela vai ter dificuldade para dormir de novo e essa tosse não vai ser eficiente. Então, esses 3 conhecimentos, a inalação é super importante. Ela é boa, eficiente e ela tem o melhor resultado até 1 hora depois. Que hora que eu vou fazer então uma técnica de fisioterapia com ela? 1 hora depois que ela inalou. Por isso que as crianças, quando vêm pra gente, na clínica, por exemplo, ó, faz a inalação antes em casa, porque as mães da mãe têm o inaladorzinho, né? E aí, quando ela vem pra gente, ela já tá com a secreção mais trabalhada pra gente poder ajudar a retirar, tá? Agora, durante o sono diurno, vespertino, tudo bem, porque tem criança que não gosta da inalação. Então a mãe fala assim, nossa, o melhor é porque fazer quando a criança está dormindo, porque pelo menos ela aproveita bem o conteúdo inalatório. Veja só, é melhor do que não fazer, mas se a respiração é superficial, pouco ela consegue puxar de tudo, né, daquele conteúdo, porque ela respira muito superficialmente. Então a gente tem que driblar a criança e fazer a inalação uma atividade e não um tratamento, tá certo? As mães têm que ser aí, né, didáticas em relação a isso. Entendeu? Fazer nelas, né? Fazer uma... E aí, mas em relação à tua pergunta, eu acho que eu respondi. Quer dizer, a gente deve evitar a fazer inalação pelo menos 1 hora ou 2 horas antes de dormir. Então, eu recomendo sempre 2 horas antes. Então, a criança vai dormir normalmente 9 horas, 5 horas, 6 horas... faz a inalação, porque ela vai fazer o efeito depois de 1 hora, tá certo? Claro, tudo para aproveitar o benefício da inalação e também para não atrapalhar o descanso dessa criança, né? Isso mesmo. Então vamos lá, temos aqui ó, várias mães agradecendo. Eu tô vendo, Muito bom. Vamos lá para a próxima. É comum os pediatras prescreverem a lavagem nasal sem distinção, mas muitas mães têm medo de realizá-la e, em muitos casos, não há orientação adequada para tal. Então, você poderia falar para a gente como é essa técnica e se ela pode ser realizada em todos os casos? E, se for, há algum risco para essa criança? É uma técnica que é eficiente. Assim, se a gente fosse considerar assim, ela tem muito mais, eu acho que tem poucas contraindicações. Qual é a principal contraindicação? Né? Na criança que tem dificuldade em tossir, caso aconteça uma necessidade importante a criança, por exemplo, engasgue, mas é muito difícil isso acontecer. A gente tem que sempre inclinar a criança para frente. Tá? O conteúdo deve ser, por exemplo, inicialmente de 3 ml a 4 ml, por exemplo. Uma seringuinha adaptada, porque isso tem na farmácia, inclusive, para comprar. Tá? Não é uma coisa absurda. Tá? Normalmente a boquinha pode estar aberta. Tá? Então, às vezes a pessoa fecha, mas não precisa, ela pode estar com a boquinha aberta, tem que estar inclinada para frente e a gente tem que fazer a colocação da seringuinha, né, ou do injetor de água, apertar rápido, não precisa ser
de uma vez. Pode ser mais lento, porque isso assusta a criança, sabe? Tudo que é muito, sabe? E aí, mais uma vez, criatividade. A criança pequenininha não sabe. Quer dizer, ela vai chorar? Chora. Nós temos vários vídeos aí que a gente consegue ver na internet. A criança chora, tá? Mas isso é no começo. Depois, ela vai se habituando, tá? Às vezes até a criança já tem coordenação para ajudar a mãe a fazer. O único senão, né, é quando a criança tem estenose importante, né, tem adenoide, que dificulta a colocação, então a criança, ela começa a inspirar mais o conteúdo do que deixar sair. Então precisa ter um pouco de sensibilidade, né? Mas isso normalmente o médico vai estar orientando e a própria mãe vai estar sabendo das deficiências que a criança tem para poder. Então, por exemplo, quando a criança tem adenoide muito importante, quando tem estenose de Coanas, por exemplo, né? Também é preciso tomar cuidado. A quantidade tá vendo ali? A quantidade tem que ser menor, diminuída, né? Quantas vezes fazer, né? Quantas vezes for necessário, tá certo? Também não precisa exagerar. Às vezes a mãe é muito exagerada. Eu preciso fazer bastante porque ele vai sarar mais rápido. Não é assim, tá? Então a gente faz assim, normalmente se faz 4, 5, 6 vezes por dia, né? No quadro agudo da criança. Tá certo? Não dorme sem fazer. Olha que graça. A pessoa já tá fazendo, a criança faz até antes de dormir. Que belezinha. Perfeito. E aquela ali de cima também, ó. No começo era uma luta, hoje fazem sozinhos. Então, a mãe insistiu, e a criança já observou a importância disso e colabora e faz até sozinha, né? Mas isso é impressionante. A criança, ela tem uma capacidade de perceber. A gente às vezes precisa insistir um pouquinho, porque ela percebendo que ela melhora, ela deixa, entendeu? Ela deixa fazer. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, persistência, né? E mais aquilo lá, protagonismo. A criança hoje é muito esperta, ela quer tratar, ela quer fazer agora. Faz você, põe a aguinha, põe a aguinha. Hoje tem até seringa com carinha de bichinho, tem coisas maravilhosas aí que a indústria consegue fazer para a gente para facilitar. Ótimo. Então vamos lá para a próxima. O outono e inverno é um período característico de temperaturas baixas e ar mais seco, o que favorece doenças respiratórias virais. Contudo, o outono de 2022 trouxe um aumento das infecções respiratórias por repetição, culminando em internação hospitalar por pneumonia. Além dos fatores climáticos, há outros influenciando nesse cenário. Então, quais são as dicas aí para essa época do ano? Hidratação nasal, hidratação oral, aquilo que a gente já conversou, né? Arejar bem os ambientes, realizar a lavagem nasal frequentemente, né? Com mais frequência, alimentação rica em vitamina C. Uma coisa aí que eu gostaria de falar é o menos leite, sabe? Então o leite causa muita inflamação também, a gente já sabe disso. Não é só quem tem problemas com lactose, intolerância, né? O leite faz isso também, né? Então tem alguns médicos que não receitam assim por muito tempo o leite, né? Se a gente puder, o leite ele causa em pacientes com dificuldades respiratórias ou que tem propensão a acúmulo de secreção, ele causa aumento de inflamação. Então assim, tentar substituir. Isso acho que a gente tem que fazer, sabe? Uma vez ou outra, tudo bem, né? Não é para tirar, mas assim, naquele momento, mas ele só mama, né? Ele só mama. Então, mas aí a gente tem que mudar, né? Uma criança não pode só mamar. Depois de 1 ano, 2 anos, não pode fazer só isso. Então, ela tem que ter uma substituição. A gente tem que trabalhar com isso. É dolorido para a mãe, né? Porque a gente quer que a criança cresça e fique sadia tal, e mame e durma legal. Mas a gente sabe que a gente tem que mudar. Então, acho que a dica seria essa, né? Essa questão da exposição, eu acho que essa questão da pandemia, o que aconteceu agora?
A gente foi liberado um pouco da máscara, a gente aumentou a presença em ambientes coletivos sem máscara, a gente estava protegido em casa, aí a gente liberou e aí as crianças começaram a ter mais contato com agentes infecciosos, né, micro-organismos, e aí aconteceu o que está acontecendo agora, mas é uma questão de tempo, tá bom? Ótimo, até aqui mães participando, falando, né, que a pneumo dos filhos retirou alguns alimentos como parte do tratamento. Então, isso só comprova que está tudo interligado, né? Então, não é somente Sim. a fisioterapia, não é somente a medicação, a gente tem que também observar a parte de alimentação, parte do ambiente. Então, tudo está interligado e as mães aí têm que ficar bem atentas para conseguir observar tudo isso como parte do tratamento da criança, né? Olha aí, diminuiu as bronquites, ó. É isso, né? É isso. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Eles não vão mamar com 18 anos, né? Não vão. Então, eles têm que parar de mamar com 3, 2, tá certo? E começar. Eu acho que falar é fácil, né, gente? Mas a gente tem que ir tentando, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, os problemas respiratórios, eles estão mais recorrentes na T21? Por quê? Agora é uma pergunta bem específica aí da síndrome de Down. Eu acho que os problemas respiratórios, eles são mais recorrentes mesmo na T21, né? Por conta da anatomia, né? Então nós temos ali são vários fatores, né, que contribuem aí. Então nós temos hipotonia, que é a grande maioria, né? Então nós temos também a obesidade em alguns deles. Nós temos uma desproporcional crescimento facial, né? Nós temos uma hipertrofia de língua, né? Nós temos estenose de coanas em algumas crianças. Nós temos também um parênquima pulmonar e alveolar diferente da criança na síndrome de Down, né? Então, e também refluxo gastroesofágico frequente. E isso tudo, congestão venosa próxima do nariz, né? E isso faz com que a criança também aumente a retenção de secreção. Não é nem a produção. Então a gente não pode falar que a criança produz mais secreção. A criança retém. E essa retenção de secreção, ela prolifera bactérias. E isso produz mais secreção, infecção. A infecção produz mais secreção, tá? Então, nós temos um narizinho diferente, nós temos uma boquinha diferente, nós temos a bochechinha mais hipotônica, nós temos um tórax e um tronco mais hipotônico. Lembra que eu falei da força da tosse? Então, essas crianças, né, lá quando a gente faz fisioterapia, o que a gente faz? Exercício, tentar. Quando as crianças conseguem soprar, nossa, a gente pula de alegria, porque a criança consegue fortalecer a musculatura respiratória, tá? Mas quando a criança não consegue, então a gente tem que colocá-las em posição que favoreça o fortalecimento de musculaturas, tá? De musculatura respiratória, principalmente. E aí, o trabalho também, mais para frente, de fazer a criança tentar respirar mais pelo nariz, né? Que, como a criança tem... Veja bem, como é que eu limpo o nariz? Respirando pelo nariz. Se eu respirar pela boca, eu não limpo o nariz, né? Mas aí a gente tem essas coisas. Então ela tem uma estenose, ela tem adenoide, né? Como é que a gente trabalha isso? Respirando pelo nariz. Então eu sempre falo com a mãe, ó, pega a criança e já coloca o queixinho assim, porque ela respira pela boca. Por que ela respira pela boca também? Além da hipotonia, por conta da dificuldade de respiração nasal, né? Mas o cérebro é tão maravilhoso, a plasticidade é tão importante, que quando a gente estimula a criança a fazer, o cérebro entende que aquilo é importante. Então a criança começa a ter o hábito de respirar mais pelo nariz. Até fala assim, olha,
Agora, nessa musiquinha, nós vamos respirar só pelo nariz. Vamos lá. Puxa pelo nariz e solta pelo nariz. Então, suave. E não tem que fazer aquela respiração ruidosa, porque daí ela fecha mais o nariz. Não, ela tem que fazer respiração sem fazer barulho, né? Algumas crianças compreendem muito bem, outras menos. Mas a mãe tem que ter paciência, a fisioterapeuta tem que ter paciência, que isso é uma questão de tempo. Eu acho que o T21 traz isso pra gente. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para ele conseguir entender, é só uma questão de tempo para ele conseguir sentar direito, andar direito, falar. É só uma questão de tempo, né? Então, essas são as razões porque eles têm uma dificuldade maior, tem uma dificuldade respiratória maior, porque eles têm uma dificuldade de retirar a secreção. Então eles retêm muito a secreção, mas por questões anatômicas, certo? Certo. Nós temos aqui ainda mais várias perguntas, né? O assunto é bem interessante, então as mães mandaram bastante perguntas, mas por conta do nosso tempo, nós vamos fazer a última pergunta aí para a professora Erci. E aí depois nós vamos deixar salvo uma publicação no nosso perfil para as perguntas e respostas na página, tá? Então, a última pergunta aí da nossa conversa de hoje, que é a preocupação geral sobre pneumonia. Fala pra gente um pouquinho quais são os sintomas mais comuns na pneumonia, que as mães precisam ficar atentas. Olha, eu acho que o mais importante da pneumonia, vamos falar assim, bom, febre, né? A febre, mas o mais que febre é a criança ficar apática. A pneumonia, ela diminui a agilidade da criança, o astral da criança. Então, se a criança está mudando um pouquinho, sabe? Ela está ficando mais irritada, ela está ficando... e febre. E aí, assim, os sintomas respiratórios, né? A gargantinha doendo, não vai engolir, dói, faz cara de choro para engolir, né? Porque normalmente a pneumonia, ela começa com uma amidalite, tá? Ela tem uma manifestação, ela não simplesmente ele vai e faz a pneumonia. Tem um sintoma além inicial. Mas o mais importante da pneumonia, para mim, é a apatia. A criança ela muda de comportamento. É uma criança sorridente, ela começa a ficar mais quietona, quietinha, né? Ela fica mais chorosa, né? E a febre. Então, acho que os dois sintomas mais importantes, característicos da pneumonia, é claro que não falando dos sintomas respiratórios, que daí não dá nem para a mãe, porque, nossa, foi uma gripe igual e deu pneumonia. Ai, eu nem achei que fosse da pneumonia, porque ela sempre teve isso e deu pneumonia. Mas o mais importante, pneumonia é queda de imunidade. Para entrar no alvéolo, a substância tem que ter passado por todo o sistema de proteção, mecanismo de defesa. E aí a gente precisa tratar dessa criança a parte de imunidade. Não é só dar o remédio, o antibiótico anti-inflamatório e pronto. Não. A criança que teve pneumonia, a mãe precisa pensar: o que eu preciso, doutor, para melhorar a imunidade do meu filho? Que tipo de alimentação, né, de suplemento, de vitaminas que eu preciso dar para o meu filho? Porque a pneumonia é queda de imunidade. Mais uma vez, aí reforçando, né, a importância da alimentação, de alguns suplementos, se forem necessários, né, na saúde das crianças. Sim. E não só das crianças, mas de todos nós. Professora, acho que a gente tem assunto aqui para falar muitas horas, mas infelizmente o Instagram nos limita. Então eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, todo o conhecimento que foi passado, que ensinou profissionais, pais, mães, que deixou aí o sinal de alerta e que trouxe toda essa importância, né, e esse conhecimento de fisioterapia respiratória pediátrica para as pessoas que estão nos acompanhando.
Também gostaria de agradecer a parceria que foi firmada entre nós, que é um apoio muito grande nas famílias que têm esse acesso ao atendimento que é realizado ali dentro do setor de fisioterapia respiratória da Unesp. Eu também queria mais 30 horas com vocês, gente, mas olha, eu tenho muito mais horas para dar para vocês. É só vocês entrarem em contato, mandar mensagem, né? Eles têm meu WhatsApp, a gente pode conversar. Já conversei com várias mães, elas são, olha, uns anjos, né? As crianças são anjos, mas as mães dessas crianças são anjos demais, né? Até a conversa é diferente. As mães são diferentes. As mães são diferentes. Então eu também fiquei muito contente com essa parceria e estou à disposição de todas vocês. Mães, profissionais, colegas, de todos, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada. E como eu disse, a live vai ficar salva lá na nossa página. E caso tenha algumas perguntas, pode mandar lá também que nós vamos responder aí lá na nossa página, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, professora. Imagine, eu que agradeço. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.